Era uma segunda-feira comum na cidade de São Paulo. O sol ainda lutava para atravessar a névoa cinzenta que cobria os prédios do centro empresarial, e as ruas já fervilhavam com o movimento frenético de quem corria contra o tempo. No 23º andar de um edifício espelhado, a sede da empresa Horizonte Tecnologia despertava para mais um dia de trabalho. Roberto Mendes, um homem de 52 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e ternos impecáveis, era o fundador e presidente da companhia. Sua trajetória de sucesso era conhecida no mercado. Um homem que havia começado do zero, construiu um império no ramo de tecnologia e gestão empresarial, e que agora comandava uma equipe de mais de meio funcionário. Mas pouco conheço o verdadeiro Roberto. Aquele que havia esquecido, ao longo dos anos, o sabor das manhãs simples, o cheiro do café cozido pela mãe, as conversas na varanda da casa humilde onde crescera. O sucesso trouxe conquistas, mas também solidão. Roberto era divorciado há 5 anos. Seus 2 filhos moravam no exterior e visitavam-no apenas nas datas comemorativas. Sua rotina era mecânica: acordar às 5 da manhã, academia, ducha rápida, café da manhã solitário enquanto lia relatórios e chegar ao escritório antes das 7 horas. Ele era sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Naquela manhã, porém, algo seria diferente. Maria das Graças, ou simplesmente Graça, como todos a conheciam, era a faxineira responsável pelo andar executivo da Horizonte Tecnologia. Aos 43 anos, ela carregava no rosto as marcas de uma vida difícil, mas seus olhos ainda guardavam uma luz que a dureza da realidade não conseguia apagar completamente. Acordava todos os dias às 4 da madrugada, pegava 2 ônibus para atravessar a cidade e chegava ao prédio antes das 6h30, para que tudo ficasse impecável quando os executivos começassem a chegar. Naquela segunda-feira, Graça entrou no prédio com passos mais lentos que o normal. Seus olhos estavam inchados e vermelhos, como se tivesse passado a noite inteira chorando. Ela respondeu o porteiro com um aceno discreto, entrou no elevador e abriu o botão do 23º andar. Enquanto subia, apertava contra o peito uma pequena bolsa de tecido surrado e respirava fundo, tentando controlar as lágrimas que insistiam em voltar. Quando as portas do elevador se abriram, Graça encontrou o corredor ainda silencioso e escuro. Ela segue em direção ao depósito de materiais de limpeza, guardou sua bolsa e vestiu o avental azul desbotado que usava todos os dias. Antes de começar o trabalho, apoie-se na pia do pequeno banheiro de serviço e olhe seu reflexo no espelho. Uma mulher cansada olhou de volta para ela. "Você consegue, Graça", sussurrou para si mesma, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Você sempre conseguiu." Mas naquele dia, o peso era grande demais. Ela começou a limpar o corredor, passando o pano úmido no chão de mármore com movimentos automáticos, quando o som de uma porta se abriu. Assustou-se. Era muito cedo para qualquer executivo estar ali. Quando olhou para cima, viu Roberto Mendes saindo de sua sala, com uma xícara de café na mão e a gravata ainda desajeitada, como se tivesse passado a noite no escritório. "Bom dia, dona Graça", disse ele, com um leve aceno de cabeça. "Bom dia, doutor Roberto", respondeu ela, baixando rapidamente os olhos e voltando ao trabalho. Roberto ficou ali por alguns segundos, observando uma faxineira. Algo nela parecia diferente naquela manhã. Nunca houve o tipo que reparava nos detalhes, nas pessoas que trabalhavam na sombra. Mas naquele instante, algo o fez parar. Talvez fosse o jeito como ela segurava o pano com mais força que o necessário. Ou talvez fossem seus olhos, que ela não conseguia erguer completamente. "A senhora está bem?" perguntei a ele, surpreendendo a si mesmo com a própria pergunta. Graça parou por um instante, mas não cervical o rosto. "Estou sim, senhor." "Obrigado." Roberto descobriu que era mentira, mas não insistiu. Deu mais alguns passos em direção à copa executiva, mas algo o puxava de volta. Era como se uma voz em sua cabeça o impedisse de simplesmente seguir em frente e ignorar aquela mulher. Ele voltou. "Dona Graça, a senhora tem certeza? Posso perceber que algo está errado." Dessa vez, Graça incomum o rosto. Seus olhos estavam marejados e, por mais que tentasse esconder, uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha.
Eu preciso falar com o senhor, Dr. Roberto, disse ela, com a voz embargada. Mas não quero atrapalhar seu dia. Sei que o senhor é muito ocupado. Venha comigo, disse ele com uma firmeza gentil. Vamos até minha sala. Roberto abriu a porta de sua sala e fez um gesto para que Graça entrasse. Ela hesitou, olhando para seu avental sujo e suas mãos ásperas. Nunca havia entrado naquela sala, exceto para limpá-la quando não havia ninguém. Pisar ali, com o dono da empresa presente, parecia atravessar uma fronteira invisível. Por favor, sente-se, disse Roberto, apontando para uma das cadeiras em frente à sua mesa. Graça sentou-se na ponta da cadeira, com as mãos entrelaçadas no colo. Roberto mandou-se do outro lado, recostou-se e esperou. Ele não sabia exatamente por que estava fazendo aquilo, mas algo que ele disse que era importante. O senhor sabe, começou Graça com dificuldade. Eu trabalho aqui há quase 7 anos. Sempre fiz meu trabalho da melhor forma que pude. Nunca reclamei. Nunca faltei, mesmo quando estava doente. Mas hoje eu vim aqui para pedir missão. A palavra caiu como uma pedra entre os dois. Roberto franziu a testa. Demissão? Por quê? Graça respirou fundo. As lágrimas voltaram, mais fortes dessa vez. Eu tenho um filho, Dr. Roberto. Ele se chama Gabriel e há 16 anos. É um menino inteligente, estudioso. Sempre tirei boas notas na escola, sempre foi meu orgulho. Mas há 3 meses, ele começou a passar mal. No começo consegui que era só cansaço, porque ele estuda de manhã e trabalha à tarde como ajudante numa padaria para me ajudar. Mas os sintomas foram piorando. Dores de cabeça, tontura, fraqueza. Levei ele no posto de saúde, fiz uns exames e descobri que ele tem um tumor no cérebro. A voz de Graça Cortes. Ela cobriu o rosto com as mãos e deixou o choro sair. Um choro que parecia vir do fundo da alma. Roberto sentiu um aperto no peito. Ele mesmo tinha filhos, e por mais distante que estivesse deles, a ideia de vê-los doentes o aterrorizava. Os médicos disseram que ele precisa fazer uma cirurgia urgente. Continua Graça, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Mas o SUS tem uma fila de espera longa, pode levar meses. E o Gabriel não tem meses, Dr. Roberto. A cada dia que passa, o tumor cresce. Eu vi uma mudança nele. Ele está mais fraco, mais quieto. Meu menino, que sempre foi tão cheio de vida, está sumindo diante dos meus olhos. Roberto permanece em silêncio, absorvendo cada palavra. Eu tentei de tudo, disse Graça. Fui atrás de hospitais particulares, de clínicas, mas a cirurgia custou mais de 100 mil reais. Eu não tenho nem 10% disso. Vendi tudo o que tinha de valor, pedi ajuda para amigos, para a igreja, fiz até uma vaquinha na internet, mas não consegui juntar nem metade do que preciso. E o tempo está acabando, Dr. Roberto. O tempo do meu filho está acabando. Ela olhou diretamente nos olhos dele, e naquele olhar havia desespero, mas também uma coragem que só as mães possuem. Por isso eu preciso pedir demissão. Vou tentar arrumar mais 2 ou 3 empregos, trabalhar dia e noite, fazer qualquer coisa para juntar esse dinheiro. Eu sei que não vai dar tempo, mas preciso tentar. Eu não posso ficar aqui, limpando o chão, sabendo que meu filho está morrendo e eu não fiz tudo o que poderia. Roberto ficou imóvel. Pela primeira vez em muitos anos, ele se viu confrontado com uma dor que não era abstrata, que não ficou impressa em relatórios ou gráficos. Era real, pulsante, humana. Graça declarou-se da cadeira, preparando-se para sair. Me desculpe por ter demorado, Dr. Roberto. Eu vou ao departamento pessoal e formalizo minha saída. Espere, disse Roberto também se levantando. Sente-se novamente, por favor. Graça hesitou, mas obedeceu. Roberto caminhou até a janela de sua sala, que dava vista para a cidade cinzenta e movimentada lá embaixo. Ele ficou ali por alguns segundos, pensando. Pensando em sua própria vida, em suas conquistas, em todo o dinheiro que acumulara, e pensando em para que, afinal, servissem todas aquelas coisas. Ele se virou para a Graça. A senhora não vai se demitir, e seu filho vai fazer a cirurgia. Graça piscou, confusa. Como assim, senhor? Eu vou pagar a cirurgia do Gabriel, disse Roberto, com uma voz firme, mas gentil. Você encontrará os melhores médicos, o melhor hospital. Seu filho vai ser operado o quanto antes. Graça declarou-se bruscamente, como se tivesse levado a um choque.
O senhor... O senhor está falando sério? Completamente, respondeu Roberto. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de rompimento, de esperança, de uma gratidão tão profunda que não podia ser traduzida em palavras. Graça mudou-se dele e, sem pensar, ajoelhou-se no chão. Não, dona Graça, levante-se, disse Roberto rapidamente, ajudando-a a ficar de pé. A senhora não precisa fazer isso. Eu não sei como agradecer, disse Graça soluçando. Eu não sei. Meu Deus, eu não sei. Não precisa agradecer, disse Roberto. Só me dê o endereço do hospital onde seu filho está sendo acompanhado e os dados dos médicos. Vou resolver isso ainda hoje. Graça mal conseguiu falar, mas anotou tudo num pedaço de papel com as mãos trêmulas. Roberto pegou o papel e pegou o telefone. Pode ir para casa, dona Graça. Fique com seu filho. E não se preocupe com mais nada. Eu cuido de tudo. Graça saiu naquela sala cambaleando, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Ela mal acreditava que não tinha acabado de acontecer. No corredor, apoiou-se na parede e deixou o choro vir com força total. Mas agora era um choro de rompimento. 2 dias depois, Gabriel estava sendo preparado para a cirurgia. Roberto havia cumprido sua palavra. Ele entrou pessoalmente em contato com o Hospital Sírio-Libanês, um dos melhores de São Paulo, e contratou uma equipe de neurocirurgiões renomados. Todo o procedimento foi pago integralmente por ele, incluindo internação, exames, medicamentos e acompanhamento pós-operatório. Graça não conseguia acreditar. Ela ficou ao lado do filho durante todo o processo, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento. Gabriel, apesar do medo, olhou para a mãe com uma confiança renovada. Vai dar tudo certo, mãe, disse ele, com um sorriso fraco. Eu vou ficar bom. Vai sim, meu filho. Vai sim, respondeu Graça, acariciando o rosto do menino. A cirurgia durou 7 horas. Foram as 7 horas mais longas da vida de Graça. Ela rezou, caminhou pela sala de espera, enviou, clamou, torcia as mãos. E quando o médico finalmente saiu da sala cirúrgica e anunciou que tudo havia corrido bem, que o tumor fora removido completamente e que Gabriel tinha todas as chances de se recuperar plenamente, Graça desabou. Ela caiu de joelhos ali mesmo, no meio do corredor do hospital, e agradeceu a Deus, aos médicos e, mentalmente, a Roberto Mendes. Roberto acompanhou tudo de longe. Ele ligou para o hospital diversas vezes, pediu atualizações, garantiu que nada faltasse, mas não foi visitá-los. Não queria que Graça se sentisse pressionada ou obrigada a algo. Para ele, aquele gesto não era um investimento, não era uma moeda de troca. Era simplesmente o certo a fazer. 3 semanas depois, Graça voltou ao trabalho. Gabriel estava em casa, em recuperação, sob os cuidados de um vizinho durante o dia. Os médicos disseram que ele se recuperaria completamente e poderia voltar à vida normal em alguns meses. Quando Graça entrou no prédio pela manhã, ela estava diferente. Parecia mais leve, mais viva. Seus olhos brilhavam. Ela cumpriu o porteiro com um sorriso largo e subiu até o 23º andar. Antes de começar o trabalho, ela foi até a sala de Roberto. Bateu na porta com delicadeza. "Entre", disse a voz dele. Graça abriu a porta e ficou parada ali, na soleira. "Dr. Roberto, eu vim agradecer pessoalmente. O senhor salvou a vida do meu filho. Não existem palavras para expressar o que sinto." Roberto extrai os olhos dos papéis que estava lendo e enganando. "Dona Graça, eu já disse que não precisa agradecer. Fico feliz que seu filho esteja bem. É só isso que importa. Mas eu preciso agradecer sim", insistiu Graça. "O senhor não tinha obrigações não de fazer o que fez. O senhor nem me conhecia direito. Mas o senhor viu minha dor e agiu. Isso é raro, Dr. Roberto. Isso é muito raro." Roberto ficou em silêncio por um momento. Depois ele se declarou e caminhou até ela. "Sabe, dona Graça, eu passei muitos anos da minha vida correndo atrás de sucesso, de dinheiro, de reconhecimento, e consegui tudo isso. Mas no final, eu me senti vazio. Meus filhos cresceram longe de mim. Meu casamento acabou. Eu tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Quando a senhora entrou aqui naquela manhã, chorando, pedindo demissão, foi como se algo despertasse dentro de mim. Eu vi uma mãe lutando por seu filho, e isso me lembrou do que é realmente importante na vida.
Então, na verdade, quem deveria agradecer sou eu. Graça não esperava aquela resposta. Ela sentiu um nó na garganta. O senhor é um homem bom, Dr. Roberto. Que Deus abençoe o senhor sempre. Uma revelação. Os meses passaram. Gabriel se recuperou completamente e voltou para a escola. Sua história se manteve pela comunidade, e muitas coisas ficaram com o gesto de Roberto. Mas ele não gostava de alarde. Pediu que Graça não comentasse o caso com ninguém da empresa, e ela respeitasse o pedido. Porém, algo havia mudado entre eles. Roberto começou a notar o Graça de uma forma diferente. Ele reparava em como ela trabalhava com dedicação, em como cumprimentava a todos com gentileza, em como sempre tinha uma palavra amável, mesmo nos dias difíceis. E Graça, por sua vez, sentiu uma gratidão profunda, mas também uma admiração genuína pelo homem que havia salvo seu filho. Certo dia, Roberto a chamou em sua sala novamente. Dona Graça, sente-se, por favor. Ela enviou curiosa e um pouco apreensiva. Eu tenho uma proposta para fazer, disse ele. Eu gostaria de lhe oferecer uma nova carga. Não como faxineira, mas como assistente do setor de recursos humanos. Sei que a senhora não tem formação específica, mas eu a vejo todos os dias conversando com os funcionários, ajudando uns e outros. E percebo que a senhora tem um dom para lidar com pessoas, para entender as necessidades delas. Isso é raro, Dona Graça. Muito raro. Graça ficou boquiaberta. Mas, Dr. Roberto, eu não estudei para isso. Eu nem terminei o ensino médio. A vida ensinou a senhora coisas que nenhuma faculdade ensina, disse Roberto. E eu posso providenciar cursos, treinamentos. Mas a essência, o que realmente importa, a senhora já tem. Aceita? Graça sentindo as lágrimas voltarem. Mas dessa vez, eram lágrimas de alegria pura. Eu aceito, Dr. Roberto. Eu aceito. Os meses seguintes foram de grandes mudanças. Graça começou a trabalhar no Departamento de Recursos Humanos, inicialmente ajudando em tarefas simples, mas logo mostrando um talento natural para mediar conflitos, para ouvir as reclamações dos funcionários e para propor soluções criativas. Roberto se inscreveu em cursos de gestão de pessoas, e ela estudava todas as noites após cuidar de Gabriel. Gabriel, por sua vez, voltou à escola com renovação de energia. Ele havia mudado. A experiência de ter enfrentado a morte tão jovem o tornara mais maduro, mais grato pela vida. Ele começou a se dedicar ainda mais aos estudos, e seu sonho agora era cursar medicina para ajudar outras pessoas, como os médicos o ajudaram. Roberto também mudou. Ele começou a prestar mais atenção nas pessoas ao seu redor. Passou a conhecer os nomes dos funcionários, a perguntar sobre suas vidas, a se importar genuinamente. A empresa se tornou um lugar mais humano, mais acolhedor. E o mais curioso é que, paradoxalmente, a produtividade aumentou. As pessoas trabalhavam melhor quando sentiam que eram vistas, que eram valorizadas. Um ano depois, Graça já era coordenadora assistente do RH. Ela havia se formado em um curso técnico e agora planejava fazer uma faculdade de gestão de recursos humanos. Sua transformação era visível. Ela não era mais aquela mulher curvada, de olhos baixos, que limpava os corredores antes do amanhecer. Ela era uma profissional respeitada, confiante, com voz ativa nas reuniões da empresa. Mas Graça nunca esqueceu de onde veio. Ela continuava simples, humilde, gentil com todos. E sempre que via uma pessoa da equipe de limpeza, ela parava para conversar, para perguntar como estavam, se precisavam de algo. Ela sabia que era invisível, e agora tinha o poder de fazer outros se sentirem vistos. Na tarde de sexta-feira, Roberto e Graça estavam trabalhando juntos na organização de um evento corporativo. Eles desenvolveram uma amizade sincera, baseada em respeito mútuo e admiração. Durante uma pausa para o café, Graça ousou fazer uma pergunta que há tempos intrigava. Dr. Roberto, posso lhe perguntar uma coisa pessoal? Claro, Dona Graça. Por que o senhor fez aquilo? Por que decidiu ajudar meu filho? O senhor mal me conhece. Roberto ficou em silêncio por um momento, olhando para uma xícara de café em suas mãos. Então, ele começou a falar, com uma voz baixa e comunicação de emoção. Eu nunca contei isso para ninguém aqui, mas quando eu tinha 12 anos, minha mãe ficou muito doente. Ela tinha um problema no coração
e precisava de uma cirurgia urgente. Meu pai era operário de construção civil e não tínhamos dinheiro para pagar o tratamento. Nós morremos numa comunidade pobre e minha mãe foi colocada na fila do SUS. Mas a fila era longa demais. Ela esperou meses, definindo cada dia mais briga. Eu via meu pai sair todos os dias para trabalhar, desesperado, tentando juntar dinheiro, pedindo empréstimos, vendendo tudo o que nós. Mas não era suficiente. Roberto fez uma pausa. Seus olhos estavam marejados. Um dia, minha mãe teve uma parada cardíaca. Meu pai a levou correndo para o hospital público, mas ela morreu lá, na fila de espera, esperando por atendimento. Eu vi meu pai entrar em desespero. Ele nunca se recuperou completamente daquela perda, e eu, um menino de 12 anos, fiz uma promessa para mim mesmo naquele dia. Se um dia eu tivesse tido dinheiro, se um dia eu tivesse tido poder, eu jamais deixaria outra pessoa passar pelo que conversamos. Graça sentiu um nó na garganta. Ela estendeu a mão e tocou o braço de Roberto. Sinto muito, Dr. Roberto. Quando você entrou na minha sala amanhã naquela, chorando, contando sobre seu filho, foi como se eu estivesse vendo minha mãe novamente. E eu simplesmente não podia deixar aquilo acontecer de novo. Não quando eu tinha o poder de evitar. Graça sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. O Senhor não só salvou meu filho, Dr. Roberto. O Senhor salvou a mim também. O Senhor devolveu a esperança para mim. Roberto esclarecia, enxugando discretamente os próprios olhos. E você me lembrou do que é realmente importante, Dona Graça. Me lembrei de por que eu descobri tudo isso. Não foi pelo dinheiro. Foi para fazer diferença. 2 anos após aquele dia marcante, a empresa Horizonte Tecnologia completou 25 anos de fundação. Roberto decidiu fazer uma grande festa de comemoração, reunindo todos os funcionários, parceiros e clientes. O evento seria realizado num salão elegante, com jantar, premiações e discursos. Graça esteve envolvida diretamente na organização. Ela havia sido promovida a gerente de recursos humanos e agora liderava uma equipe de 12 pessoas. Gabriel, seu filho, estava prestes a se formar no ensino médio com as melhores notas da turma e conseguiu uma bolsa integral para estudar medicina numa universidade federal. Na noite do evento, o salão estava lotado. Roberto subiu ao palco para fazer seu discurso de abertura. Ele agradeceu a todos, falou sobre a trajetória da empresa, sobre os desafios e conquistas. Então, ele fez uma pausa e disse: "Mas hoje, eu gostaria de falar sobre algo que vai além de números, de lucros ou de prêmios. Eu gostaria de falar sobre pessoas, sobre como uma pessoa pode transformar uma vida de outra, e sobre como, às vezes, quem achamos que estamos ajudando, na verdade, é quem nos ajuda." Ele fez um gesto, e Graça foi chamada ao palco. Ela subiu, confusa, sem entender o que estava acontecendo. "Esta é Maria das Graças", disse Roberto para a plateia. Há 2 anos ela era faxineira desta empresa. E um dia, ela entrou na minha sala chorando, pedindo demissão porque seu filho estava doente e ela precisava de dinheiro para salvá-lo. Naquele dia, eu tive a oportunidade de ajudá-la. Mas o que eu não sabia era que ela, na verdade, estava salvando a mim. A plateia ficou em silêncio, atenta. Graça me lembrou de por que eu faço o que faço. Ela me lembrou de que, por trás de cada função, de cada carga, existe uma pessoa com sonhos, medos, lutas. Ela me ensinou que liderar não é apenas dar ordens ou bater metas. É enxergar o ser humano. E por isso, hoje, eu quero anunciar algo. Roberto se virou para Graça. "Graça, você tem sido uma peça fundamental nesta empresa. Sua dedicação, sua empatia, sua capacidade de conectar-se com as pessoas transformaram nosso ambiente de trabalho. E por isso, eu gostaria de lhe oferecer uma participação societária na empresa. A partir de hoje, você é sócio da Horizonte Tecnologia." Graça ficou paralisada. Ela olhou para Roberto, sem acreditar no que estava ouvindo. Eu não sei o que dizer", balbuciou ela. "Diga que aceita", disse Roberto sorrindo. "Eu aceito", disse Graça rindo e chorando ao mesmo tempo. A plateia explodiu em aplausos. Graça abraçou Roberto. E naquele abraço havia anos de gratidão, de respeito, de amizade verdadeira. Depois da festa, Graça voltou para casa flutuando.
Gabriel a esperava na porta, ansioso para saber como tinha sido o evento. Mãe, como foi? Graça pegou o rosto do filho entre as mãos e disse: Meu filho, eu nunca imaginei que nossa vida pudesse mudar tanto. Há 2 anos, eu estava desesperado, achando que iria te perder. E hoje, olha onde estamos. Tudo graças ao Dr. Roberto, disse Gabriel. Sim, felizes Graça. Mas também obrigado a você, meu filho. Você se esconde. Você não desistiu. E você me ensinou que, não importa quão escuro seja a noite, sempre há esperança de um novo amanhecer. Gabriel abraçou a mãe com força. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, meu filho. Mais do que tudo neste mundo. Os anos se passaram. Gabriel se formou na medicina e voltou para trabalhar na comunidade onde cresceu, atendendo gratuitamente pessoas carentes. Ele nunca esqueceu da fila de espera do SUS, da angústia de sua mãe, do milagre que salvou sua vida. E agora, ele queria retribuir. Graça se tornou uma das executivas mais respeitadas da Horizonte Tecnologia. Ela implementou programas de inclusão social, de apoio a funcionários em dificuldades, bolsas de estudo para filhos de colaboradores. A empresa se tornou referência não apenas em resultados financeiros, mas em responsabilidade social. Roberto, por sua vez, encontrou um novo propósito. Ele criou uma fundação que ajudava famílias em situação de vulnerabilidade a pagar tratamentos médicos. O nome da fundação: Instituto Maria das Graças. Quando Graça soube, ela chorou. Não de tristeza, mas de uma emoção profunda, de um sentimento de que sua vida foi feita com sentido, de que sua dor foi transformada propositalmente. Numa tarde, Roberto e Graça estavam sentados no escritório dele, revisando os relatórios da fundação. Sabe, dona Graça, disse Roberto, há 5 anos, eu esqueci que sabia tudo sobre sucesso. Achei que era sobre dinheiro, poder, status. Mas você me ensinou que o sucesso da verdade é sobre o impacto. É sobre deixar o mundo um pouco melhor do que você encontrou. Graça. E o Senhor me ensinou que existe neste mundo. Que existem pessoas dispostas a ajudar sem esperar nada em troca. O Senhor mudou minha vida, Dr. Roberto. E a vida do meu filho. E agora juntos estamos mudando a vida de tantas outras pessoas. Roberto entrou a mão. Obrigado, dona Graça. Por tudo. Ela apertou a mão dele. Obrigado ao Senhor, Dr. Roberto. Por tudo. 10 anos depois daquele dia em que Graça entrou chorando na sala de Roberto, a Horizonte Tecnologia era uma das empresas mais admiradas do Brasil. Não apenas pelos seus resultados, mas pela sua cultura. Jornalistas vinham de vários lugares para entender o segredo daquela companhia onde as pessoas trabalhavam felizes, onde a rotatividade era baixa, onde o ambiente era humano. E a resposta era sempre a mesma: respeito, empatia e ACR.